Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana e eu creio que esse final de mês vai ser o melhor final de mês de nossas vidas. Pode ter certeza disso, que vai ser o final do mês do gosto de Deus. Eu creio, eu tenho certeza disso. Hoje, nesta manhã de segunda-feira, nós vamos ler mais 3 capítulos do livro de Isaías. O 10, o 11 e o 12. O propósito do capítulo 10 é anunciar o julgamento de Deus sobre a Síria e trazer que a promessa de Deus de restauração de Israel. Então, o propósito é anunciar o julgamento sobre a Síria e trazer a promessa de Deus, a restauração sobre Israel. Então, o capítulo 10, ele começa com uma denúncia contra os líderes injustos de Israel, que emitem decretos iníquos e roubam dos necessitados. Nós já falamos muito acerca disso, que Deus ele sempre vai se levantar a favor do órfão, da viúva, do pobre e do necessitado. Deus sempre ele vai fazer isso. Pode ter certeza, Deus não está inerte, não. Deus ele está vendo tudo. Então ele vai se levantar em favor da causa daqueles que são mais necessitados. Se tem algo que Deus abomina, é alguém que se levanta para fazer injustiça, para roubar os necessitados. Deus ele está vendo tudo, pode ter certeza. O verso 1 do capítulo 10 do livro de Isaías começa assim: ai, olha só, ai, daqueles que fazem leis injustas. Parece até que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Mas vou continuar. E descrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo. Fazem das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Através de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros, ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, a sua mão continua erguida. Meu caro, parece que nós estamos, vivendo aí os dias de hoje, a realidade nos dias de hoje. Leis injustas, os pobres sendo explorados, tem até aquela canção, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, e as pessoas pensam que Deus não está vendo nada disso. Pode ter certeza que Deus está vendo tudo. E Deus falou, para onde vocês vão correr? Quando chegar o grande dia? Para onde vocês vão colocar suas riquezas? E suas riquezas, vocês vão para onde? Não tem como. Vai chegar esse grande dia. Então a gente está vendo isso hoje. Então pode ter certeza, vai vir um juízo sobre a nação. Assim como veio o juízo sobre a nação de Israel, vai haver o juízo nos dias de hoje. Para toda essa roubalheira, pode ter certeza. E não é isso que eles fazem com os aposentados? Não são os dinheiros que eles se desviam do órfão, da viúva, daquele que mais precisa? Não é isso? Você vê a Bíblia, embora foi escrita há mais de 2000 anos, muito mais do que isso, mais de 5000 anos, é uma verdade. Só que ela é atualizada, é a palavra do nosso Deus. Então a Bíblia fala que ele é o mesmo de ontem, é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Aqui é muito forte aqui. Ele vai se voltar aqui, o capítulo 10, ele vai se voltar para o rei da Síria. Então, a vara da ira de Deus que será julgada por sua arrogância e incredulidade e crueldade, desculpa, nem incredulidade não, crueldade
Então, a vara de Deus, a ira de Deus. No verso 5 até o verso 19 do capítulo 10, diz assim: o juízo de Deus contra a Síria. Ai dos assírios, a vara do meu furor, e cujas mãos está no bastão da minha ira. Vai vir a ira, hein? Não Deus é amor, mas acima de tudo justiça. Eu os envio contra a nação ímpia, contra o povo que me enfurece, para saqueá-los e arrancá-lo os seus bens. Então, aqui fala do verso 5 até o verso 19, fala sobre esse juízo. Esse juízo aqui da nação assíria. Então, ai da Síria. Então, ela vai ser usada por Deus para disciplinar Israel, mas será punida por sua própria arrogância e pretensão do poder de Deus. É muito glorioso, né? Então, aqui tem uma promessa. Ele promete que um remanescente de Israel voltará ao Senhor e o povo não dependerá daquele que o feriu. No verso 20 ao verso 23, encontramos essa promessa aqui no capítulo 10. Então, ele termina com a promessa que o jugo da Síria será quebrado por causa da unção. Do verso 24 ao verso 34, ele vai falar, mas eu quero ler aqui o verso 24 do capítulo 10, que diz assim: por isso o soberano, o Senhor, ele é soberano, ele está acima de tudo. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Quando eles os escapam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. Amém? Então, nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Então, aqui no verso 24, fala que vocês não serão afligidos. E também vamos ver aqui que a lei da justiça para aqueles que são afligidos. Deus é justo, né? Deus é soberano sobre todas as nações. E ele vai usar até os ímpios, diz a Bíblia aqui, até os ímpios para cumprir os seus propósitos. Mesmo em meio a um julgamento, Deus mostra, Deus ele preserva, né, um remanescente fiel, aquele que não se contaminou, aquele que não amoldou o padrão deste mundo, né? Mas aquele que perseverou até o fim. Então, aquele que permanece, aquele que foi fiel, remanescente, são poucos, diz a Bíblia. A Bíblia chama de remanescentes. Então, aqui a palavra de Deus fala que esse remanescente vai trazer a libertação por meio da sua unção. Amém? Vamos para o capítulo 11. O propósito aqui do capítulo 11 é profetizar sobre o reinado do Messias e a restauração do povo de Deus. Então, Isaías, nós já falamos que é um profeta messiânico, é o profeta que mais fala do Messias, do Senhor Jesus. Então, o capítulo 11 fala do ramo de Jessé. Olha o versículo 1 do capítulo 11, que fala sobre este ramo de Jessé. Ramo de Jessé. Um ramo surgirá no tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito da sabedoria, do entendimento, Espírito de conselho, de poder, Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. Amém? Olha só, são todos, é um Espírito só, mas ele fala aqui de 7 qualidades.
o espírito do entendimento, o espírito que traz conselho, poder, o espírito do conhecimento, de temor. O Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que se ouve, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões com favor aos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. E com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Então aqui o profeta Isaías, ele vai profetizando aqui esses sete espíritos não, as sete dons, eu posso dizer assim. É um espírito só. Ele fala aqui do temor, do conhecimento, e ele vai falando aqui, olha só, do temor, do conhecimento, olha que coisa gloriosa, da sabedoria, do entendimento, do conselho. Você vai ter esse espírito, é só um, é o Espírito Santo para aconselhar, para você não tumultuar, mas para você dar um bom conselho, ter sabedoria, o espírito de conhecimento e de temor que nós falamos na semana passada. Falamos do conhecimento e do temor. Poxa vida, é algo glorioso. Ele fala do renovo, então, que vai julgar os ímpios com equidade, trazendo paz e harmonia à criação. Então, o capítulo 11 vai descrever aqui uma visão de paz, onde predadores e presas vinham junto com harmonia. No verso 6 e no verso 9, olha só, diz assim, olha só. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal, nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Do verso 6 ao verso 11 vai falando acerca disso, né? Em Isaías ele profetiza a restauração do povo de Deus, reunidos, os dispersos de Israel e de Judá, e de todas as partes do mundo espalhados, eles vão vir, né? E todos vão se reunir, e isso já está acontecendo. Todos os judeus, os israelitas, todos estão vindo. Isso é muito forte. O capítulo 12 é um cantar, é um cântico de louvores pela salvação, pela fidelidade de Deus. Aqui é o culto de ação de graça. Então, o capítulo 12 é curto, pequeno, mas é composto de um cântico de louvor e de ação de graça. Gratidão. Você tem que ter gratidão pelo seu casamento. Gratidão. Fez quantos anos de casamento? Tenha gratidão. Faça um culto de ação de graça pelo seu aniversário, pela sua vida. Poxa vida, isso é algo glorioso. Então, isso que está falando o profeta, ele vai exortar aqui o povo ao louvor ao Senhor pela sua salvação. Nós temos que louvar todos os dias, ó Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, né? E pelas grandes obras que o Senhor tem realizado. Então é muito interessante, porque essa ação de graças aqui, além da Bíblia nos incentivar a fazer isso, nós vamos aqui perceber que o povo
sempre fazia isso. Deus, ele incentiva. Tem uma senhora aqui na igreja que ela reformou toda a casa dela. Reformou o telhado, reformou o portão. Ela falou assim, pastor, essa semana o pedreiro vai acabar tudo aqui. E aqui na minha casa, eu quero que vocês venham fazer um culto de ação de graça. Por gratidão. Porque ela reconheceu. Então, é uma coisa que a gente sempre fazia isso na igreja. E a gente até parou, vou voltar. Você vê, teve uma bênção. Poxa, dá sua oferta de gratidão. Seja grato a Deus. São poucas as pessoas que são gratas a Deus. Então ele está falando aqui no capítulo 12, ele fala assim, ó, ação de graças. Naquele dia você dirá, eu louvarei o Senhor, pois estava irado contra mim. Mas a tua ira se desviou-se e tu me consolastes. Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louve ao Senhor, invoque o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o nome dele é exaltado. Então aqui é o espírito de gratidão que nós temos que ter aqui. Então aprenda a celebrar todos os dias, todos os benefícios que Deus tem feito na sua vida. Celebre. O seu carro comprou, trocou, celebre. Meu Deus, estou aqui ofertando, porque muitos estão perdendo. Muitos, ó Deus, mas o Senhor tem me dado condições, eu sou grato, é gratidão. Meu Deus, é minha casa, uma conquista, ainda que seja pequena, seja grato a Deus, né? Então, aqui o povo é convocado a proclamar a grandeza do nome de Deus, espalhar suas obras. Então, aqui, entre as nações, aí fala aqui do ai, o capítulo termina aqui chamando para exultar, pois grande o santo Deus de Israel no meio do povo. Exaltar, o Senhor é grande, o Senhor é santo. É isso que nós temos que fazer. No verso 12, está aqui o verso 12, que diz assim, no capítulo 12, no verso 2, diz assim, Deus é minha salvação. Terei confiança e não temerei. Amém? Deus é minha salvação. Eu vou ter confiança nele e não vou temer, porque ele é minha salvação. Amém? Então aqui a chave do capítulo 12 é o verso 2. Então nós vimos vários homens de Deus. Tem aqui o cântico de Moisés, que ele agradece, né? Então a importância de louvar e agradecer a Deus durante as nossas conquistas. Então Deus tem feito coisas gloriosas, magníficas e vai continuar fazendo. Mas você tem um coração grato? Você é uma pessoa que tem gratidão a Deus? Continue assim, continue nessa fé. Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito grata por tudo aquilo que Deus tem feito. Hoje, com a graça e a misericórdia de Deus, terminamos de explicar mais 3 capítulos, tá certo? E amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar no 13, 14 e o 15 e eu vou estar explicando para todos vocês. Amém? Vamos para a batalha? Vamos para a luta? Assim que você sair da sua casa, os anjos de Deus já vão estar acampados para te guardar e te proteger de todos os males. Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.